Me deparei com esse estudo que estava medindo o grau de preconceito na comunidade gamer e como os gamers heterossexuais eram muito intolerantes e evitavam escolher personagens LGBTs para jogar as suas partidas. Eu acho que só por essa premissa você já consegue imaginar o que está por vir do vídeo de hoje, então se prepara, se ajeita aí na sua poltrona, na sua cama, fique confortável porque, bom, você vai ver logo depois da vinheta. Jogadores de videogame evitam personagens gay. Bom, essa é uma matéria de 2022, mas eu não conhecia. Saiu no Scientific American. Um estudo sobre o comportamento dos jogadores descobriu que eles evitam personagens gays independente dos seus pontos fortes. Uma pessoa vestida como personagem Genji do game Overwatch durante um torneio recente. Pesquisadores estudam como os jogadores se comportam quando a empresa anunciou que alguns personagens do jogo eram LGBT. Gosto de videogames porque eles me dão escolhas que não tenho na vida real. Quando quero me sentir como uma princesa, escolho Peach em Mario Kart. Se quero lutar como Bruce Lee, posso escolher Marshall Law em Tekken. Ao escolher qual personagem jogar em um jogo, os jogadores levam em consideração os pontos fortes e fracos de um avatar, e até mesmo a sua aparência. Mas os jogadores também fazem as suas escolhas com base em atributos que não são aparentes durante o jogo e não têm influência no jogo, como a sexualidade de um personagem. Nossa, assim, tá descobrindo o óbvio, né? Porque não é engraçado como essas pessoas falam tanto sobre representatividade, como é importante você se ver nas obras, é importante você se identificar até esteticamente com o personagem que você tá vendo. Então eles julgam que isso é uma coisa extremamente importante. Aí quando eles estão vendo que um público gamer, que evidentemente vai ser mais de 90% heterossexual, porque simplesmente héteros são mais de 90% da população, e você vê que essas pessoas, em geral, não se identificam muito com personagens LGBTs, aí eles ficam surpresos de uma forma negativa, tipo... Como assim eles não estão se identificando com LGBTs? Ué, mas peraí, uma pessoa negra não se identificar com uma pessoa branca, com um personagem branco, é legítimo, é válido. Esse cara, ele precisa de personagens negros pra poder se identificar e ele precisa preferir. Inclusive, a gente já viu várias vezes pessoas, sei lá, mães identitárias, algumas mães, tipo, do BLM da vida, reclamando que a filha tinha duas Barbies pra escolher, a loira e uma Barbie negra, e ela escolheu a loira. Mesmo que ela seja negra e ela tinha que preferir a Barbie negra porque se parece mais com ela. Então eu não entendo muito bem essa lógica, né? Uma hora é importante você se identificar e se ver no personagem que você tá jogando. E outra hora não é mais. Outra hora é preconceito. Outra hora isso é errado. Então o negro tem que gostar, escolher e ter as opções dos personagens negros pra jogar, mas o hétero não. O hétero, ele tem que querer jogar com o personagem gay. Simplesmente não tem lógica. Especialmente porque, diferente da cor da pele, a sexualidade é uma questão mais íntima, né? Evidentemente mais íntima. E é até interessante que o Eli Vieira, que é um geneticista que eu gosto de acompanhar, já até conversei com eles algumas vezes, fiz vídeos lá pro canal Traje Cômico. O Eli Vieira, e ele é, além de ser geneticista, cientista, biólogo, ele é gay também, né? Então está no seu lugar de fala. Ele já explicou que a empatia, olha que loucura isso, a empatia é um dos principais motivos pelos quais homens héteros costumam ser homofóbicos. E homofóbico entre aspas, porque não é nem a questão de necessariamente, sei lá, tipo, ele menospreza, ele desrespeita, mas ele não consegue gerar essa identificação. Por quê? Vou trazer uma outra referência agora que é o Platinho. Também já disse isso em alguns seus vídeos de filosofia. Eu também acho bastante interessante e acho que é uma coisa com a qual a maioria dos homens héteros deve se identificar. A heterossexualidade, muitas vezes ela é definida não apenas ou não especialmente pela atração pelo sexo oposto, mas também e quase que principalmente pela repulsa ao mesmo sexo. Então é muito normal, é quase mandatório que um homem heterossexual sinta nojo de outros homens, pelo menos num contexto sexual. E é por isso que o Eli fala que a empatia é justamente o que gera essa dificuldade de aproximação, porque é justamente pelo sentimento de empatia, que é o quê? Você se colocar no lugar da outra pessoa, que muitos homens héteros acabam não conseguindo se imaginar nesses contextos, porque pra eles é nojento, é degradante. Não tem como ter essa identificação com um gay, porque você vai se imaginar naquela posição, você vai se sentir naquela posição, você vai estar se forçando a estar naquela posição
que pra você é grotesca, é desagradável, não é uma sensação tranquila, uma sensação gostosa, uma sensação, sabe? Não, é uma coisa ruim. O que é completamente diferente de você, sei lá, gostar de jogar com um personagem negro, por exemplo, né? Pô, o Ed, ele citou ali o Tekken. O Ed é um brasileiro capoeirista, ele é negro, mas era de longe o meu personagem favorito de Tekken, sempre, assim, todas as franquias, adoro o Ed. Além de ser muito apelão, ele é brasileiro, e a capoeira é uma luta bonita, né, uma luta legal, os movimentos dele são legais. Então, gostava muito do Ed. Gostava também do LoL, porque parecia o Bruce Lee, porque, enfim, é asiático, né, os dois personagens não tem nada a ver comigo. Só que eu acho que é especialmente pior quando o jogo te coloca nesse contexto da homossexualidade, por assim dizer, né, porque em muitos casos, sei lá, a empresa do jogo falou, esse cara aqui é gay, mas não tem nenhuma interação gay relevante, então você meio que ignora isso. Por exemplo, em League of Legends, com certeza muita gente joga com personagens gay e não tá nem aí, porque, sabe, é um MOBA, você vai estar lá trocando soco com outros personagens, você vai estar querendo matar o seu adversário, você tá querendo dominar a base inimiga, você não vai chamar para um encontro e depois levar pra cama. Então, isso certamente impacta menos, interfere menos, incomoda menos. Mas eu acredito que quando o jogo te coloca dentro de uma gameplay homoafetiva, isso pode gerar um impacto mais desconfortável, especialmente porque, além de tudo que eu já falei, os jogos são a mídia mais imersiva de todas. Você pode tranquilamente assistir um filme como se fosse uma terceira pessoa, né? Você realmente pensa que você tá vendo ali, observando a cena, observando as interações, sem necessariamente se colocar na pele de um dos personagens que tá aparecendo. Você consegue se afastar mais facilmente, porque você está assistindo como se estivesse ali na terceira pessoa. No jogo, isso é um pouco mais complicado, porque ainda que você também esteja assistindo o personagem, você está vivendo a vida daquele personagem. Você está escolhendo as ações do personagem. Você está guiando o personagem. Você se coloca muito mais no jogo. Você se coloca muito mais na pele daquele personagem. Então, talvez por isso, nos jogos, esse fenômeno seja até mais acentuado. Assim, tem muita gente que não se importa com isso. Tem muita gente que se importa. Eu conheço muitas garotas que só jogam com personagens femininas. Elas não gostam, assim, independente do jogo que for, elas não gostam de jogar com um personagem masculino. Elas sempre querem estar controlando personagens femininas. Eu vejo menos isso em caras. Não consigo lembrar, talvez uma preferência, mas é muito comum caras que não se importam em jogar com personagens femininas. Inclusive, na verdade, eu até conheço caras que preferem jogar com personagens femininas, mas eu também conheço uma garota que prefere jogar com personagens masculinos. Então, assim, acontece, né? Mas é uma questão de preferência. Sabe o que é o problema? O problema é justamente a gente querer impor que uma preferência tá certa e a outra tá errada. Uma preferência é legítima, empoderada. A mulher que só quer jogar com personagens femininas tá certa, tem que se empoderar. Agora, o homem que só quer jogar com personagens masculinos, com personagens héteros, não, isso aí é um opressor, é um macho escroto tóxico. Cara, seria muito mais simples, né, como era alguns tempos atrás, se todo mundo simplesmente tivesse a sua preferência e dane-se. Dane-se! E daí, o cara não gosta de jogar com personagem gay. Qual que é o problema? Ai, nossa, ele é tóxico, ele é homofóbico por causa disso. Pelo amor de Deus, que coisa idiota, cara. Ah, não, mas tem muitos homens que não gostam de jogar com personagens gays. Que se dane. Ah, é um problema, porque aí a indústria não consegue fazer tanto personagem gay assim, porque a margem de vendas vai cair muito, já que você tem um contingente muito baixo de jogadores gays. Ou seja, pro jogo ir bem, ele precisa que muitos héteros queiram jogar com aquele personagem gay, e aí você tem um problema de mercado. Ah, sério, então é isso. Então, pros gays terem jogos vendendo bem, eles precisam que os héteros queiram jogar com personagens gays, e se os héteros não quiserem, aí eles estão atrapalhando os gays, e os héteros precisam mudar o seu gosto por um jogo em prol dessa causa. Cara, que isso é tudo tão louco, tanta insanidade. Cara, eu já divaguei tanto. Vamos continuar lendo a matéria, né? A pesquisa descobriu que outros jogadores, por sua vez, podem tratar esses personagens de forma diferente dentro do jogo. Isso é importante para a indústria dos jogos. Algumas empresas apoiam ativamente movimentos sociais por meio de campanhas de publicidade, marketing e rotulagem de produtos. No entanto, a reação negativa pode impedir essas empresas de apoiar grupos marginalizados e desencorajar jogadores gays de participar. Assim, é um tema puramente social, né? Do ponto de vista comercial, dane-se, né? Você tá perdendo uma margem muito baixa de jogadores. E nem tá de fato, porque ainda você só tá perdendo os gays muito mimizentos que vão se incomodar se... Pô, sei lá. Nossa, eu fui tratado diferente nesse jogo porque eu sou gay e tô jogando com um personagem gay. Enfim, vamos continuar vendo. Como os jogadores levam em consideração esses tipos de traços de caráter e quais são as implicações pro assédio e a discriminação online, o jogo de tiro em primeira pessoa Overwatch, que é amplamente popular, gerou mais de $1 bilhão em receita até agora para sua proprietária Blizzard. Acabou se tornando um laboratório ideal para mim e para os meus colegas investigarmos essas questões. Nesse sentido, o que acontece dentro do Overwatch tem implicações econômicas
econômicas e sociais. Em Overwatch, os jogadores podem escolher entre 32 avatares que têm diferentes aparências e conjuntos de habilidades. Pô, nesse tipo de jogo é até muito mais simples, né? Você tem a maioria dos personagens presumidamente hétero, porque a maioria dos jogadores vai ser, e você pode colocar um ou outro personagem LGBT, e se os héteros não quiserem jogar com esses personagens, tudo bem, porque eles ainda vão continuar jogando o jogo, e você vai ter um personagem lá pra representar um gay que precisa jogar com um personagem gay também, porque, olha só, então o gay que não gosta de jogar com um personagem hétero porque ele não se identifica, ele também tá certo nisso, né? Então ele tem que ter ali a representação. Sempre essa problemática de que por um lado vale e por outro não. Pois bem, como um destaque de marketing adicional, a Blizzard atualiza regularmente as histórias de fundo desses personagens. Suas histórias não têm efeito algum no jogo. Elas não mudam as habilidades ou aparência dos personagens. Ainda assim, essas histórias são importantes para a base de fãs que influenciam Overwatch de outra forma. Sabe o que também é curioso nisso? Que, assim, eu não conheço muito a comunidade de Overwatch, mas LoL é um jogo até mais popular e tem uma comunidade de LoL que é incentivada pela Riot, inclusive, que gosta de imaginar que todos os personagens de LoL são gays e ficam fazendo... E é engraçado que realmente parece ser um interesse muito maior dessa comunidade. Dificilmente você vai ver um apelo muito grande do resto do público falando, ai meu Deus, nossa, porque esse personagem é muito hétero, top, shed, comedor, ele com certeza pega... Os caras não estão nem aí, mano. Eu nunca vi esse tipo de publicação. Mas eu já cansei de ver um monte de coisa viralizando do tipo, esses dois têm muito uma atmosfera gay, não é mesmo? Tem muito essa química, essa vibe de que eles se pegam em segredo. Aquele personagem com certeza já teve um caso com aquele outro. São essas pessoas, acho que na maioria deve ser até garotas que ficam shippando, tipo a mesma garotada, né? Tipo, as meninas que se interessam por yaoi e ficam fazendo esse tipo de fanfic, eu não sei. Eu só sei que tem muito disso no LoL. É meio que o mesmo grupo também que fica shippando vários garotos de Boku no Hero, sabe? Eu sinto que são comunidades meio parecidas. Então são esses grupos que dão muito foco e muita importância pra isso. Eu acho que a maioria dos jogadores simplesmente não liga. Só quer pegar um personagem que é OP pra conseguir pegar mais elo e é isso aí. Em 2019, um escritor de Overwatch atualizou a história de fundo de um personagem masculino, Soldado 76. Ele escreveu que o Soldado 76 estava em um relacionamento romântico com outro homem e se identificava como gay. Foi uma informação que está longe de ser incomum no mundo real, mas em jogos online foi um tanto revolucionária. O anúncio resultou em centenas de respostas no Twitter e outros canais de mídia social. Muitos jogadores apoiaram o anúncio e curtiram o tweet, mas alguns jogadores ficaram desconfortáveis com a decisão, acusando a Blizzard de ganhar dinheiro por meio do politicamente correto, reclamando que o anúncio era desnecessário e até ameaçando parar de jogar Overwatch. Sim. Apesar de ser menos comentado, em 2019 o pessoal já estava, né, saturado também da lacração, da cultura woke, e já começava a olhar com maus olhos esse tipo de iniciativa, porque sabia que, ainda que não fosse o nome da Sweet Baby Inc., tinha dedo de alguma coisa querendo levar tudo para essa mesma direção. Hoje em dia todo mundo tá de saco cheio dessas coisas e isso aqui é fácil de entender, né? Talvez em 2019 fosse um pouco menos. Pois bem, nossa equipe de pesquisa queria saber se esse anúncio influenciou no jogo em si. Os jogadores mudariam a sua atitude em relação ao Soldier 76? Examinamos a taxa de escolha, a frequência com que os jogadores escolhem um personagem específico, antes, durante e depois do anúncio. Surpreendentemente, encontramos uma queda extrema na taxa de escolha de Soldier 76. Após a notícia, os jogadores se esquivaram de jogar com o personagem recém-revelado. Curiosamente, em vez de escolher Soldier 76, vários jogadores escolheram o único outro personagem LGBT do jogo, uma lésbica chamada Tracer. Pera aí, então você tá me dizendo que eles pararam de escolher um personagem LGBT pra escolher outro personagem LGBT e foi assim que descobriram que os gamers se esquivam dos personagens LGBT? É porque os jogadores gostam mais de lésbicas do que de gays, é isso? O que, assim, pensando do ponto de vista de um homem hétero, eu acho que é bem fácil de entender. E vai novamente de encontro com aquela questão da empatia. Porque, sei lá, se um cara se coloca empaticamente na posição de uma lésbica, do outro lado ele vai estar se relacionando com outra mulher. Então pra ele não vai ser nojento, não vai ser desagradável, não vai ser, nossa, esquisito, não quero estar aqui. Então é fácil entender por que pros homens é mais tranquilo se identificar, digamos, com uma lésbica do que com um gay. Embora Soldier 76 tenha sido assumido pela maioria como hétero, Tracer era abertamente gay desde que o jogo foi publicado. Para entender o que estava acontecendo, usamos uma pesquisa online para perguntar aos jogadores o que eles achavam do anúncio e como isso influenciou a sua experiência de jogo. Centenas de jogadores responderam. A maioria dos entrevistados eram homens, e da América do Norte e Europa. A maioria tinha ouvido falar que o Soldier 76 era gay, mas não se importava. Cara, a maioria não se importava ainda. Então, além de tudo, essa pesquisa tá um tanto sensacionalista, não? Eles relataram que mudar a sexualidade
sexualidade de um personagem não teve influência no jogo. Uma grande minoria, essa tradução ficou estranha, né? No entanto, se sentiu desconfortável e que outros jogadores os discriminaram quando jogaram com o Soldier 76 após o anúncio. Eu não vou negar que isso parece plausível. Tipo, acabaram de anunciar que um personagem é gay, aí o cara vai lá, seleciona o gay e tipo... O que você tá jogando com isso aí, né? Mano, por mais que tentem problematizar, pra um homem hétero, isso sempre vai ser meio engraçado e a quinta série é eterna dentro de todos nós. Esse próprio Lá Ele, que foi um meme que surgiu há pouco tempo atrás, foi um jeito de continuar fazendo piada com isso e brincando com isso. Eu não sei, de algum jeito isso não só não foi problematizado e cancelado e estigmatizado, como eu vejo frequentemente pessoal de esquerda fazendo piada com isso também. Vocês veem que por mais que tenham passado anos tentando falar, tipo, não dá pra ficar brincando, tipo, beleza, agora a gente não fala boiola, viado, fala lá ele. É só porque estigmatizaram as palavras, encontraram um outro jeito de continuar fazendo as mesmas piadas, as mesmas brincadeiras. Porque vai de encontro com tudo que eu já expliquei. Os caras são assim, ficam se sacaneando o tempo inteiro. E sacaneiam com coisas que pode pegar na masculinidade do outro cara. Olha só, você tá ficando careca. Olha só, você tá com um shape de merda, você tá muito magro, você é frango, você tá gordo. E também, claro, lá ele, né? Vai lá, dá a bunda então, você dá muito é beiradinha. Eles se cansaram de insultos homofóbicos e assédio constante e temporariamente mudaram pra outros personagens pra evitar isso. Além disso, muitos jogadores mencionaram que a comunidade gamer faz uma distinção importante entre os dois únicos personagens LGBT do jogo. Enquanto Soldier 76 é um homem, Tracer é uma mulher. Provavelmente vai na direção do que eu tava falando. Alguns jogadores relatam na pesquisa que sentiam que outros jogadores viam lésbicas como atraentes e interessantes, mas que os mesmos jogadores expressam desgosto em relação aos homens gay. Eu já expliquei por que esse é um fenômeno bem fácil de entender. E não é um absurdo, é basicamente natural. E como eu já falei, os meus argumentos são baseados no que eu já li de um cara que é um biólogo geneticista gay e explicou muito bem essas questões. O que não significa que você vai odiar gays, que você vai querer quebrar uma lâmpada na cabeça de um gay, que você, sei lá, detesta, odeia, tem repulsa, que você quer longe, não. Mas significa que você não gosta de se ver nessa situação. Significa que você consegue ter uma amizade, você consegue ter alguma proximidade, mas que você provavelmente ainda vai ter sim, algumas barreiras, porque existe ali um certo desconforto e faz parte, sei lá, da nossa biologia. Detectar discriminação é importante e lança luz sobre um problema. Será? Eu digo, será que o que eles estão detectando é realmente discriminação e que esse é um problema grave que precisa ser combatido? O próximo passo é encontrar uma maneira de diminuir a discriminação. E é curioso, porque segundo a análise do Eli, forçar essa empatia, que é o que eles vêm tentando fazer, é o pior caminho possível que você pode tentar trilhar pra conseguir isso. Pelo menos entre a comunidade de homens héteros e homens gay. É diferente com lésbicas, talvez entre mulheres hétero e lésbicas. É diferente porque homens e mulheres são diferentes, né? Um outro tabu que não se pode falar. Não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista comportamental. Enfim, em outro projeto de pesquisa, minha equipe trabalhou com uma federação de futebol tentando diminuir a discriminação. Em um teste randomizado, descobrimos que um e-mail para treinadores sobre como o esporte pode promover a inclusão e reduzir o racismo ajudou a aumentar a conscientização. Esperamos fazer o mesmo nos esportes, trabalhando em conjunto com pessoas de dentro da indústria que querem melhorar a equidade e a inclusão da comunidade. Spoiler, meio que tentaram fazer isso ao longo dos últimos anos e o resultado que eles conseguiram foi o oposto, porque ficou saturado demais essa propaganda pró-LGBT em tudo que é lugar e forçando, e você tem que adorar esse estilo de vida, você tem que cultuar esse estilo de vida, você tem que achar lindo e maravilhoso, porque não basta mais você só aceitar e respeitar. Não, beleza, tudo bem. Quer ter um relacionamento com outro cara e dividir uma casa com ele? Vai lá, cara, vai fundo. Viva a sua vida, seja feliz. Mas não, tem que achar lindo, maravilhoso, coisa mais incrível do mundo. Tem que ver na abertura das Olimpíadas e achar fantástico. Tem que querer sair todo fim de semana pra ver um show de drag queen. Isso que é o problema, né? Eles vão forçando, tentando, tipo, vamos fazer a conscientização na base da pressão, assim, empurrando goela abaixo. Não rola, não rola. O resultado que eles escolheram foi o oposto. Bom, algumas pessoas gostam de imaginar que os videogames oferecem versões idealizadas de realidades e ensinam valores que parecem faltar no mundo real, como lutar por uma causa comum ou trabalho em equipe. Mas nossas descobertas mostram que o mundo dos videogames tem os mesmos preconceitos e discriminações que encontramos na nossa vida cotidiana. E que os jogos
jogos podem ser muito mais acolhedores para alguns do que para outros. Os videogames estão sempre inovando, impulsionando a arte e a tecnologia para criar novas experiências para os jogadores. No passado, jogadores e fãs se adaptaram a esse ambiente em rápida mudança. A comunidade de jogos online precisa abraçar seus diversos jogadores e reconhecer seus preconceitos. Os jogadores devem superar a si mesmos e aceitar todos os personagens e os jogadores que os escolherem. Sei lá, um último parágrafo bonitinho, sonhador, contemplativo. Vamos fazer o mundo ser mais colorido, como um belo arco-íris. Yay! É pura lacração, né? Textinho bem woke esse. Pra vocês verem como as coisas mudaram de 2022 pra cá, né? Hoje é tão mais fácil você observar que toda essa militância é tão ridícula, o que só demonstra como a gente conseguiu avançar na guerra cultural. Então essa é a boa notícia. Enfim, espero que vocês tenham achado esse vídeo interessante. Deixa o like, passa o vídeo adiante. Valeu, muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Que tal se inscrever? Aí será que rola pra gente se encontrar aqui na Liga Nerdola? Deixa like, compartilha.